vamos lá. Estava explicando, então, a gente vai falar sobre expressões algébricas. Então, quando a gente fala de álgebra, a gente está falando de um ramo da matemática que vai generalizar a aritmética. O que é a aritmética? Então, a gente vê desde cedo a aritmética porque ela é todas as operações que a gente conhece. Mais, menos, subtração, quer dizer, mais, menos, divisão, multiplicação. Então, quando a gente fala que a álgebra é o ramo da matemática que generaliza, a gente está falando que vamos começar a acrescentar letras nessas operações, tá bom? Então, a álgebra vai começar a colocar letras nas operações que a gente já conhece. E aí eu pergunto para você, Ismi, tá aí, o que você acha que é uma expressão na matemática? E o que você acha que é uma expressão algébrica? Na expressão matemática, seria uma fórmula de matemática? É, Tipo, uma expressão algébrica, eu sei que é, mas não sei explicar exatamente o que é uma expressão mesmo. não tem problema. Você falou que é uma fórmula. Uma fórmula é uma expressão algébrica. Mas agora a gente vai entender o que é uma expressão na matemática. Uma expressão, ela vai ser uma sequência de operações matemáticas, só realizada com números. Então, por exemplo, essa aqui. 7 mais 3, menos 5, 4 menos 7 mais 10 menos 3. Então, a gente tem uma sequência de operações matemáticas, tá vendo? Uma soma, uma subtração, mais e menos. Ou seja, se uma expressão, uma sequência de operações matemáticas, uma expressão algébrica, o que você acha que vai envolver? Incógnitas. Incógnitas, letras, né? Então, as expressões algébricas, elas vão utilizar as letras, os números e os símbolos das operações matemáticas para a gente realizar cálculos. Então, por exemplo, aqui, 2x, eu tenho uma multiplicação, né? Quando eu não tenho nada, é um 2 vezes o x. Uma multiplicação é uma soma. Somas de letras diferentes, né? Multiplicação, uma subtração, uma divisão, tá? Então, aqui estão expressões, eu estou falando uma sequência de operações com números. Expressões algébricas, eu estou envolvendo letras, números e operações. Tá bom? Tudo certo por aqui? Sim. Ótimo. E aí, o que a gente faz quando a gente tem termos em comum? E aí vem um exemplo. Então, aqui, 2x mais 4xy mais 6y mais 3yx mais 5x. Eu estava explicando para o pessoal que é assim. Quando você tem 3 maçãs e 3 bananas e você ganhou mais 2 maçãs e 2 bananas, para você saber o total de bananas, você só pode somar banana com banana, certo? Então, você vai somar 3 bananas mais 2 bananas. Então, o total de bananas que você tem são 5 bananas. Maçã, a mesma coisa. Só pode, para você saber o total de maçãs, você só pode somar coisas iguais, ou seja, só pode somar maçã com maçã. 3 mais 2, 5 maçãs. Nas expressões algébricas, são a mesma coisa. A gente só pode somar aquelas que têm letras iguais. Então, eu faço um conjuntinho. Então, eu pego 2x, quem tem x? O 5x e vou somar. Ah, mas eu posso somar com 4xy? Não. Por que não? Porque eu tenho outra letra multiplicando também. Então eu não posso. Então eu tenho 4xy. Se eu tivesse só o x, beleza, mas eu tenho 4xy. Então eu não posso. Eu só posso somar letras parecidas. Então aqui eu posso somar o 2x com 5x. Aqui o 4xy e o 3yx. Eu tenho uma propriedade na multiplicação que fala ah, os termos, quando eu troco os termos de posição, não a soma, esqueci até a frasezinha, né? Mas não vai alterar o resultado final. Porque x vezes y é a mesma coisa que y vezes x, quando eu estou falando de resultado. Por exemplo, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Entendeu? Então, eu posso somá-los aqui. E o 6y que não tem nada. Então, faço os grupinhos aqui, letra com letra, somo os
coeficientes, ou seja, os números que estão na frente dela. Então, faço esse parzinho, e o 6y, que não tem ninguém, permanece. Então, eu simplifiquei a minha expressão algébrica. Eu tinha 5 termos, agora eu tenho 3. Tudo certo, Emily? Sim, tudo certo. Tudo certo? Agora eu faço a pergunta: como que a gente simplifica essa expressão aqui? Não tem como simplificar essa por causa que as letras são diferentes. Não tem como. Exatamente, não tem como. Ela já está na forma mais simplificada possível, tá? Então a gente deixa aí. E essa aqui, você consegue fazer rapidinho? O que que eu posso somar Sim. com quem? Vai ficar 4m mais 7n mais 3mn mais 15. Exatamente. Eu só posso somar o n com o n que está sozinho. 7. Então aqui tudo bem. Beleza, né? Sim. Só uma Ótimo. coisa, quando eu somo os dois termos, em que parte da função que ele fica? Ele fica, por exemplo, aqui, ele fica 4m mais 7n ou fica 4m mais 3mn mais 7n? Repete que eu não entendi. Quando somos termos, em que posição da fórmula que ele fica? Por exemplo, aqui Ah, ele fica 4m mais 7n ou 4m mais 3mn mais 7n? não. E nesse caso, não importa a ordem. Porque como eu estou falando de soma, né? Se eu alterar, não vai adiantar, né? Tipo assim, não vai alterar o nosso valor final. Então, eu poderia, por exemplo, começar com 15, depois com 7n, depois 4m, 3mn, não vai alterar. Então, fica a critério seu, tá bom? Por uma questão de copiar do jeito que estava, a gente pode, por exemplo, aqui o 4m não mudou de lugar, então a gente reescreve. Aqui o n a gente poderia escrever o 7n ou depois, fica a seu critério, tá bom? Não vai alterar, nesse caso, o resultado final, tá? Consegui responder? Sim, obrigada. Tá. E aí a gente vai para a primeira parte dos exercícios. Então, o que que eu quero que você faça qual que é a expressão algébrica que representa o perímetro das seguintes figuras? Você lembra o que que é perímetro de uma figura geométrica? Sim. Tá. Então, tenta aí calcular qual é a expressão algébrica que vai representar o perímetro dessa figura aqui. Quando você terminar, só dá um. Só avisar, tá? Vai ficar 8b mais 4 na forma simplificada? Isso mesmo. Só para esclarecer, quando a gente tem uma figura geométrica aqui, nunca ele vai dar os outros, por exemplo, a medida daqui e a medida daqui. Porque essa medida aqui, b mais 2, é igual a essa medida. Então, subentende-se que aqui vai ter o mesmo valor. Então, a gente não coloca, tá? Você vai ver muito em prova, exercícios assim. E aqui é a mesma coisa, já tem esse valor, então não tem necessidade de eu colocar. E aí a gente coloca tudo junto, 3b mais 3b mais b mais 2b mais 2, soma as letras, né? Os coeficientes das letras e soma os valores. Ou a gente pode fazer 2 vezes 3b, né? Para saber os dois valores daqui, a soma com esse e desse.
e 2 vezes b mais 2, que é os dois valores daqui, que dá 8b mais 4. E agora esses dois aqui. Tenta aí calcular mais uma vez. A primeira seria 4x mais 10xy e a segunda seria 4a. Isso mesmo, certinho, Emily. Aqui é um outro retângulo, então aqui eu tenho que somar, né? Passo a operação e não posso mais fazer soma. E aqui eu tenho um quadrado. Perceba que ele só identificou um lado. Então, se tem um lado, quem tem 4 lados iguais, o 4a, tá? Então, aqui. E agora uma coisa bem importante. Como eu falei, na álgebra a gente fala de valores desconhecidos. Só que agora a gente tem que saber, esses valores são incógnitas ou variáveis? Você já tinha ouvido falar de as letras, elas são variáveis também? Eu já percebi que você falava incógnitas e variáveis. Você já tinha escutado falar, Emily? Acho que não. Então, ótimo. A gente vai discutir sobre isso. Então, a gente está falando de valores desconhecidos, o nosso famoso x. Então, a incógnita, ela vai ser um valor único. Só pode ter uma solução. Por exemplo, na equação 2x mais 3 igual a 7, o nosso x, a nossa incógnita, ela só pode ter um valor, o 2, que a gente está falando de uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau só pode ter uma solução. Então percebe que só o x só pode valer 2 porque ali 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Opa, eu só tenho uma solução. Então eu chamo de incógnita. Quando eu estou falando de uma variável, olha como o variável de variação, ela pode ser um valor diferente, né? Então, aqui eu peguei um exemplo. Na equação x mais y igual a 20. Existem infinitos pares de soluções. Então, por exemplo, quando o x valer 13, o y pode valer 7. Quando o x vale 10, o y pode valer 10 também. Se o meu x valer 2, o y pode valer 18. Meu x sendo 14, meu y pode ser 6. Porque todas essas somas vão dar 20. Então, perceba a diferença. Então, incógnita e variável são termos diferentes, mas a gente está falando de valores desconhecidos. Incógnita só pode ter uma solução quando tem um valor único, enquanto a variável ela pode ter valores diferentes, podem assumir infinitas soluções. Conseguiu entender, Emily? Entendi, sim. Ótimo. Isso vai ajudar a gente a entender, tipo assim, a diferenciar quando a gente chega lá no ensino médio, que vê funções, coisas mais trabalhadas. Aí a gente vai saber o que é uma incógnita, uma variável. Para a gente chegar numa equação. Porque a equação, às vezes, ela nada mais é que expressões algébricas que vão ter uma igualdade. Então, a equação vai ser o quê? A gente vai relacionar números a incógnitas por intermédio através de uma igualdade. Então, a presença da incógnita ou da variável é o que vai classificar a equação como uma expressão algébrica. E aí a gente vai poder encontrar uma solução. Por exemplo, aqui, 2x mais 3 igual a 9. E essa aqui. O que você acha que o x e o a são? Eles são incógnitas ou variáveis? Incógnitas. Incógnita, porque eu estou falando de uma equação do primeiro grau, ela só vai admitir uma solução. Então, são incógnitas. Para a gente chegar num ponto bem importante. A gente estava falando de simplificação e fatoração nada mais é que uma simplificação. Então, a gente fatorar significa escrever uma expressão como produto de termos. Então, a gente vai transformar uma expressão algébrica em uma multiplicação de termos.
que vai possibilitar que a gente simplifique nossa expressão. Meio complicadinho, mas a gente vai ver na prática. Exemplo, eu tenho um AX mais BX. O que a gente tem? Percebe que aqui eu tenho A e o X e aqui tem o BX. O X ele aparece nos dois ao mesmo tempo. Então, uma forma da gente simplificar essa expressão é eu tiro o X para fora, ele vai multiplicar todo mundo que está lá dentro. Ou seja, eu vou colocar o meu X em evidência. Porque o que acontece? Deixa eu até mudar o ponteiro aqui. Se eu multiplicar X vezes A, o que vai dar? O X ele tem que multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. XA, certo? Mais X vezes B, XB. Então eu volto para a mesma coisa, eu não alterei nada. Eu só coloquei o X para fora do parênteses, que eu chamo de colocar em evidência. Quando eu tenho um termo, um elemento ali do meu termo, que ele aparece igual com outros termos. Vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil. 4AB mais 7B menos 10. Percebe que o B aparece tanto aqui quanto aqui. Eu quero colocar o B em evidência, eu quero colocar ele como produto de termos, né? Vou colocar uma multiplicação de termos. Então, coloco o B para fora, certo? E vou multiplicar por todos aqueles caras que sobraram. Sem o B, o que sobra? 4A. Coloquei aqui. Sem o B, fica 7, mais 7, menos 10. Se eu fazer a multiplicação, eu volto de volta. Que é o que a gente chama de colocar em evidência. Eu coloquei o X em evidência. Eu coloquei o B em evidência. Mas como que eu posso voltar? É aquilo que eu tinha explicado, né? O X vezes A vai dar o meu XA e o X vezes B vai dar o meu XB. Não alterei em nada e voltei para o que eu tinha antes. A mesma coisa aqui. B vezes 4A, 4AB, e o B vezes 7, 7B. Nada mais é do que a gente está usando uma propriedade na matemática que se chama propriedade distributiva, ou chuveirinho. Eu estou pegando meu termo em evidência e eu preciso multiplicar por todos os termos dentro do parênteses. Tá bom? Yasmin, Yasmin não, Emily, tudo certo? Tudo. Tá. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Aí eu coloquei alguns exercícios aqui para praticar e pode tentar fazer os exercícios aqui que está falando sobre expressões numéricas, né? Aqui é algébricas, perdão. É algébrica. E colocando os termos em evidência. E qual que é a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura? Eu vou só dar um Ctrl aqui, só um minutinho que eu vou compartilhar tela de outra forma. Uma janela. Ai.
Só dá um toque, tá, ô Emily? Quando você quiser falar que acabou, tá bom? Na 1 dá 4, 4 entre parênteses, x mais y, fecha parênteses, mais a, abre parênteses, 7b menos 2, fecha parênteses, igual a 10. Na 2 dá x, abre parênteses, a mais b, fecha parênteses, mais y, abre parênteses, a mais b, fecha parênteses. E na 3 dá 8x mais 4. Oh, tô com o microfone fechado. Acredito que você fez tudo certo, eu acho. Vamos fazer lá no Jamboard, né, para você ver o para compartilhamento aqui. Eu vou compartilhar para arrumadinho. Então, vamos lá. A primeira, você colocou o 4 em evidência e o A em evidência, certo? Sim. Ótimo. Você até captou que o 4 a gente poderia não deixar em evidência, né? Mas você captou que a gente poderia deixar o 4 em evidência, que é uma ótima opção. Então, você fez 4 e... Opa, tá dando para ver. Deixa eu aumentar a tela um pouquinho ali. 50. Então, você fez 4x mais... Opa, mais A, B menos 2. Você fez isso, certo? Sim. Ótimo, certinho. E a 2, você... Vou até fazer aqui para a gente fazer juntos. Deixa eu colocar aqui o enunciado. Não, deixa eu pegar aqui para cá. Então, é AX mais BX mais AY mais B. Então, a primeira coisa que você fez foi colocar o X e o Y em evidência, certo?
Certo. Ok. Então, coloquei o x em evidência aqui. A mais b mais... Opa! Isso mesmo. E o y aqui. Certo, Yasmin? Emily, tudo certo? Certo. E aí você parou aqui, né? Sim. Olha que interessante. Você, que a gente pode fazer? Percebe que o x está multiplicando a mais b e o y está multiplicando a mais b? Certo? Até aqui tudo bem? O que eu Certo. poderia fazer? Colocar o a mais b em evidência, porque ele aparece tanto multiplicando o x quanto multiplicando o y. Esse passo você fez, tá certo, mas a gente poderia continuar. Então, o que eu faria? Eu colocar o a mais b em evidência, vezes, né? Porque a gente tem que multiplicar, abre parênteses. Quando eu tiro o a mais b do primeiro termo, quem que sobra? X, Y. Sobra o x, né? Ah, sim. Mas, quando eu tiro o a mais b do segundo termo, quem que sobra? Y. O y. Então, olha o que que a gente transformou todo aquele cara que era meio complicado para uma multiplicação de dois termos. Não ficou mais fácil simplificado? Sim. É uma maneira da gente simplificar. Isso tá tudo bem não enxergar de primeira, geralmente tem que fazer muitos exercícios para perceber, tá? Mas você foi ótimo já percebendo a primeira etapa, conseguindo colocar, mas a gente pode continuar e fazer essa multiplicação. Se a gente for voltar, né, a gente teria que fazer o quê? Só para você ver. Quando a gente tem multiplicação assim, a gente tem que pegar o A, multiplicar por x e multiplicar por y, e o B multiplicar por x e multiplicar por y. Ou seja, todo mundo multiplicar todo mundo. Então ficaria ax mais ay mais bx mais by. Tá vendo que a gente não... Ah, eu não tô mostrando. Tá vendo que a gente não modificou em nada? Voltamos ao que tínhamos antes. Então, permanece a mesma coisa. Tudo certo, Emily? Sim. Sim? E o outro exercício, ele é bem tranquilinho. Você falou que deu quantos? Eu, na hora, tinha esquecido de colocar um X. Tinha dado 8x mais 4. Ah, Mas sim. daí eu voltei e vi que que eu tinha colocado um X. Então seria 9x mais 4. Isso mesmo. A gente tem que perceber os padrões, né? Para a gente começar a entender a matemática, a gente tem que perceber os padrões. Então, o que que a gente percebe? Que esse lado da seta é a mesma coisa desse lado da seta. Ou seja, aqui mede 2x mais 1. Aqui vai medir x e aqui x mais 1. Agora é só a gente somar os lados, né? Porque perímetro é a soma dos lados. Então, eu faço 2x mais 1. Opa, show. 2x mais 1 mais 2x mais 1 mais 2 vezes x, porque eu tenho 2x ali, né? 3x, né? Porque eu tenho 3x mais 3x mais x mais 1, x mais 1. Então, eu pego todos que tem x. 2 mais 2, 4x, mais 3x, 7x, mais x mais x. Deixa eu só aumentar aqui. Que dá 9x. E pego os números, né? Sem letras. Um mais um mais um mais um.
4 vezes 1, 4. 9x mais 4 é a solução. Então, hoje a gente fez uma revisão sobre expressões algébricas, que nada mais é, como eu falei, uma sequência de números, letras e operações matemáticas. Então, Emily, alguma dúvida? Conseguiu entender tudo? Consegui entender sim, não fiquei com nenhuma dúvida. Ótimo, então. Era basicamente era isso que a gente. Só deixa eu plotar as respostas aqui. Eu interromper o compartilhamento. Só plotar as respostas certinhas, né? Então aqui é o que a gente fez. Aqui eu não tinha colocado 4 em evidência, mas eu posso colocar, tá? E aqui embaixo é toda a operação que a gente fez. Aí aqui também, novamente, eu mostro, né? Ó, 2x mais 1, 2x, x mais 1, que é o que a gente construiu. E essas foram as referências bibliográficas, né? Até mais e obrigado pela participação. Espero que você tenha gostado. A gente preparou esse pouquinho, mas como você dá bem, é bom em matemática, a gente acabou até mais cedo, tá bom? Obrigado pela participação, Emily. Então, continue sempre assim participativa e sucesso aí. Uma boa tarde para você. Sandrinha, quer falar alguma coisa? Eu tinha um negócio pra falar. Eu vou fazer a prova de admissão para o colégio técnico do IFE. A prova de matemática deles é muito difícil. Olha, Emily, que bom que você vai fazer. A gente, sabe o que a gente pode fazer? Pode sentar com vocês para fazer alguns exercícios, né? Você pode tentar procurar uma prova e um exercício que você não conseguir, você pede ajuda para a gente e a gente vai te ajudando. Porque o que acontece? Desde quando eu entrei lá no Instituto Federal, o, o IFE não usava a prova, né? Usava só o currículo, analisava o currículo. Então, depois de 4 anos, agora eles voltaram a fazer prova. Então, a gente não sabe. Então, qualquer coisa que você pode fazer, procura uma provinha, né? Tenta fazer as partes matemáticas. Se você não conseguir, pode procurar a gente. Pode me procurar, pedir, falar para a professora Sandrinha qualquer coisa, passar meu contato ou mandar mensagem no grupo. Que as questões que você não conseguir, a gente, durante a aula, né, nesses atendimentos que a gente faz, a gente pode resolver essas questões com vocês. Tá bom? Tá, obrigada. Aí Tchau, você professores. vai Aí tirando a pode dúvida falar. com a gente. Não, aí eu falei, aí você vai tirando a dúvida com a gente dessas questões. Pode procurar a gente, tá bom? Tá, obrigada. Tchau, Sandra. Obrigado. Tchau, Wagner. Tchau, Vinícius. Fique com Deus. Boa tarde. Então, gente, tudo certo.